Olá, eu sou Cauã Sopelsa e essa é a apresentação da minha tese intitulada O Melhor está nas Entrelinhas, a relação entre a subjetividade de Clarice Lispector e sua produção enquanto profissional de imprensa no Brasil, 1941-1977, apresentada para as pessoas membros da banca e para o programa de pós-graduação em História da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal da Grande Dourados, o PPGH da UFGD, como parte dos requisitos para a obtenção do título de doutor em História. Eu agradeço ao programa de pós-graduação em História, à Universidade Federal da Grande Dourados, agradeço meu orientador, Losandro Tedeschi, agradeço a cada pessoa que compõe essa banca por todo o trabalho, pelo tempo dedicado, pelas correções, pelo apontamento. Então, ao Losandro, a Ana Maria Collin, Adriana Aparecida Pinto, Alexandra Santos Pinheiro, Tânia Regina Zimmermann, Cláudia Nischnig, Ana Carolina Eiras Coelho Soares e Leandro Baller, que são as pessoas membros e também suplentes. Minha tese é sobre a defesa da possibilidade de identificar, nessa escrita de Clarice, que eu afirmo que é estratégica, que ocorre em seções, páginas e colunas femininas de jornais e revistas brasileiros, posicionamentos de Clarice a favor da emancipação feminina. Identifico eles quando ela escreve em defesa da educação e do trabalho das mulheres, e essa relação foi possível ser estabelecida com a subjetividade da autora no seu discurso, onde também há críticas aos modelos de homem e de mulher e de casamento nos modos patriarcais do século em que ela viveu, que foi o século XX. Nessa pesquisa, eu utilizei como fonte as seguintes obras apresentadas nesse slide, que de antemão já constituem uma história das mulheres, porque, como propôs Michelle Perrault, demonstra a emergência de novos objetos, novas abordagens, pelas quais ocorre a passagem do silêncio à palavra e por onde uma história sem as mulheres parece impossível. E mais ainda, onde o cruzamento de fontes auto e biográficas, como a escrita clariciana, torna possível uma escuta favorável de sua voz, nos âmbitos profissional, mas também pessoal. As três primeiras obras são de Aparecida Maria Nunes, são compilações de jornais e revistas onde Clarice publicou, seções, páginas e colunas femininas. Do lado direito de Teresa Monteiro, nós temos as correspondências, tanto as que Clarice mandou, quanto as que Clarice recebeu, que estão nas obras Minhas Queridas, Correspondências e Todas as Cartas, e as duas biografias feitas por Nádia Batella Gottlieb, uma se chama Clarice Fotobiografia, e a outra Clarice, Uma Vida que se Conta, cujo título já faz essa sugestão de como existe sim um caráter autobiográfico na escrita de Clarice Lispector. Assim como nas fontes, eu tenho muito orgulho de utilizar majoritariamente na fundamentação teórica obras de mulheres pesquisadoras. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Dicionário Crítico de Gênero, que foi organizado por Ana Maria Collin e pelo meu orientador Losandro Tedeschi, que todas as pessoas deveriam ter, na minha opinião, porque é uma obra que auxilia muito para quem pesquisa mulheres e gênero. O livro Mulher de Papel, da Dulcília Buitoni, assim como o de Martins de Luca, História da Imprensa no Brasil, que me auxiliam, então, para eu pensar como o viés histórico e midiático ampliam o campo analítico e confrontam a hierarquização da produção clariciana, ao mesmo tempo que demonstram o perfil, os perfis dos jornais e revistas brasileiros e como as mulheres eram representadas nesse meio, né?
O livro Problemas de Gênero, de Judith Butler, que eu utilizo para pensar a estrutura, os gêneros binários e para adaptar os marcadores performáticos que eu utilizo durante a construção e a explicação da pesquisa. O livro de Cláudia Maia, Invenção da Solteirona, que junto com o Contrato Sexual da Carole Pateman e com a tese de Ana Maria Collin me auxiliam na questão da legislação brasileira que Clarice teve acesso quando ela fez direito, e também ela continuou pesquisando, obviamente, porque ela traz algumas coisas que são posteriores. A Minha História das Mulheres, de Michelle Perrault, a que eu já citei antes. O livro de Judith Revel, Dicionário de Foucault, da onde eu posso olhar as relações de poder e de gênero, a subjetividade, pensar os marcadores sociais da biografia de Clarice Lispector, observar a escrita de Clarice enquanto um discurso, né? O livro de Luciana Borges, Erotismo como Ruptura, que ela também utiliza Clarice pelo viés da literatura, mas que fala sobre os movimentos, os deslocamentos, sobre como as mulheres elas agem no mundo quando elas utilizam a escrita. E também eu faço uso de Dentro, que ela explica que tem relação com como Clarice utilizava as temáticas da imprensa feminina para fazer os deslocamentos e as críticas que ela fazia. E o livro de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, eu utilizo principalmente o volume 2 para fundamentar a ciência secreta feminina, e também, que é do terceiro capítulo, e também parte do segundo capítulo, onde Clarice cita Simone de Beauvoir.